Fala, primata, tranquilo? Gente, então, vamos começar aqui a primeira aula falando do início. A gente vai começar com zoologia dos invertebrados. Por quê? Primeiro que mais de 1 milhão de espécies já foram catalogadas e só 5% delas são vertebrados. Então faz sentido a gente começar da maioria. E essa divisão do reino animal com vertebrados e invertebrados, ela é meio que artificial. Se a gente fosse molusco, provavelmente a gente separaria tudo entre moluscos e não moluscos, sabe? Bichos que têm corpo mole e bichos que não têm corpo mole. E a gente tem uma visão antropizada disso, a gente tem uma visão enviesada disso. Além disso, a zoologia é um tema extremamente amplo. E é por isso que cada cientista tende a se especializar em áreas específicas. O entomólogo vai cuidar do inseto, o ornitólogo vai cuidar da ave, o malacólogo vai cuidar dos moluscos e assim por diante, certo? E o mais legal é o seguinte, todos os filos têm algum representante marinho. A gente acredita que o ambiente marinho ele foi o primeiro ambiente da Terra a ser povoado por vida. A gente acredita que o reino animal só foi aparecer na Terra lá nos oceanos arqueozóicos. E muito provavelmente esse bicho parecia com um coanócito. Isso porque o coanócito é o organismo, ele não é bem um animal, tá? É um organismo vivente na Terra hoje, né? O organismo atual, mais parecido com o metazoário entre os nossos ancestrais. Então a gente acredita que provavelmente o primeiro animal se parecia muito com esse coanócito. Seria algo entre um coanócito e uma esponja, faz sentido? E o legal também do mar, para poder gerar vida e tal, é que ele é um ambiente uniforme comparado à água doce. Isso porque o oxigênio é melhor distribuído, as correntes vão prover fluxo de matéria orgânica, tem corrente de ressurgência que vai trazer matéria orgânica do fundo para a superfície. Só que a luminosidade ela vai variar muito. Esse é o grande problema da água. Como uma coluna d'água é muito grande, a água não penetra até o fundo. Então ela só vai ficar presa em um só ponto, até uma certa distância. E aí tudo isso vai ter nome, a gente vai falar disso daqui a pouco. E justamente porque a luz não vai chegar em todos os lugares, os animais também vão tender a ficar aonde? Eles vão tender a ficar onde tem mais energia. Então a densidade energética do ser humano. Então a densidade energética do mar, ela é heterogênea, ela fica muito concentrada em áreas como a superfície, onde você vai receber a luz, com atividade vulcânica debaixo do mar e lugares parecidos com esse, sabe? Onde a energia do local é o suficiente para poder estruturar a biomassa. Faz sentido? Então a gente chega na parte mais chatinha aqui da aula, ó, que é entender cada uma das zonas do oceano. Essas zonas são importantes porque existem organismos que só vão sobreviver em dessas zonas específicas. Então essa representação que deixaria René Descartes, inclusive, orgulhoso, é essa daqui, ó. Gente, vamos lá. A plataforma continental é a margem do continente, ela vai até uns 200 metros. O declive é essa parte que vai descer até a planície abissal. Ou seja, é a Terra que vai descendo formando plataforma, declive e planície abissal. A maré também vai influenciar a vida. Então, a zona acima da maré vai ser chamada de zona supralitoral ou supratidal. A zona entre as marés vai ser chamada de região litoral ou intertidal. Entre tidal de maré. Sublitoral fica abaixo. Sublitoral. Então, abaixo do nível das marés é a sublitoral. A zona nerítica, ela vai ficar em cima do continente. Se tem continente, é zona nerítica. E a coluna d'água também pode ser classificada pela sua profundidade. A zona epipelágica vai ser a zona com luz. Pelagos, em grego ou latim, algo assim, vai significar mar. Então fica acima do mar, entre aspas.
Abaixo da zona pelágica, você tem a zona mesopelágica, que vai se estender 1000 metros de profundidade. Ali abaixo, você tem a zona batipelágica. Bate significa baixo, em grego latim é algo assim, entendeu? E isso é importante porque existem animais que vão sobreviver em cada um desses ambientes. Por exemplo, se a gente pegar um polvo, um peixe ou uma enguia, por exemplo, eles vivem aonde? Eles vivem na coluna d'água. Se a gente começar a brincar com ouriço, com caranguejo, esse tipo de coisa, eles são bichos que vão viver no substrato, no chão, certo? Então, galera, quando um bicho viver na coluna d'água, ele vai ser chamado de fauna pelágica, pelagosmar. Quando o bicho vai ficar no chão, ele vai ser chamado de bentônico, fauna bentônica. Bentos, em grego latim, algo assim, significa chão, assoalho. Só que existem animais, tipo as poliquetas, que vão sobreviver não em cima e não embaixo do substrato, mas dentro dele. É chamado de fauna intersticial. Agora, galera, os ambientes de água doce são um pouquinho diferentes. Por quê? Apesar deles também ter esse zoneamento horizontal e vertical, os estratos deles são extremamente distintos. Isso porque, ao contrário da água do mar, que a densidade vai diminuindo progressivamente até chegar no fundo, a densidade da água doce chega ao seu máximo aos 4 graus. Então, você não consegue ter uma corrente de convecção muito boa entre águas de densidades diferentes, porque uma fica deslizando em cima da outra. Faz sentido? E aí, o que acontece é que mesmo que a temperatura aumente, normalmente essa temperatura só vai estar boa o suficiente aonde? Na parte superficial da água, o que aumenta ainda mais esse deslizamento e dificulta a convecção. A consequência é a seguinte: a maioria da vida vai ocorrer dos organismos vai ocorrer nas partes... Porra, viado! A maioria dos organismos também vai ocorrer na superfície. Mas não é porque lá é só mais energético, é porque o oxigênio é muito mais disponível nas porções superiores dos lagos. Isso porque, como a luz e a temperatura são ideais, os produtores vão poder fazer fotossíntese. E com fotossíntese você tem uma biomassa disponibilizada numa parte específica do bioma. Mais especificamente, ou mais profundamente, se você pegar a piada, no fundo o oxigênio vai ser menor, às vezes tão baixo que os animais que vivem nesse lago não conseguem sobreviver, e ali vão poder crescer bactérias anaeróbias. Então a gente tem esse processo de estratificação dentro de um lago ou de uma lagoa, certo? E é interessante que, como essa água não costuma rodar, a única coisa que vai poder fazer ela rodar é a mudança de temperatura, certo? Porque quando você muda a temperatura, você muda a densidade da água e você pode começar a ter uma certa corrente de convecção. E aí, isso só vai acontecer nos solstícios de primavera e de outono, isso para um lago temperado, porque os lagos tropicais, pensa só, eu sou um lago que fica quase a 90 graus do sol, certo? A angulação que a luz bate. Esse lago vai estar aquecido o tempo todo, esse lago vai ser extremamente estável. Agora, se eu vou descendo um pouquinho para o trópico, o que vai acontecer? O inverno é um pouquinho mais frio que o verão. Então, no inverno, acho que é solstício, eu até falei besteira, foi mal aí, galera da geografia. No verão e no inverno, essa troca de temperatura vai criar essa corrente de convecção. Então, a grande diferença de como a matéria vai rodando entre o mar e a lagoa é o seguinte: no mar existem correntes que são baseadas em temperatura, salinidade e um monte de coisa, que vão levar nutrientes de um lado para o outro, inclusive do fundo para a superfície. Mas na lagoa isso não vai acontecer. O detrito, o nutriente que decantar para o fundo, ele só vai subir
quando a temperatura mudar. Isso porque existem camadas de diferentes densidades dentro de um lago, que permitam com que a água deslize uma em cima da outra, doideira, né? Que permitem que a água deslize uma da outra, em cima da outra, não fazendo correntes de convecção. E aí, cara, um dos principais ambientes aquáticos é o estuário. O que é um estuário? O mar e a terra, não, mar e os rios no caso, né? A água do mar e a água dos rios não se chocam de uma vez só, sabe? A densidade, a salinidade, ela não vai mudar de uma vez só. Existe uma zona de transição. Uma zona de transição entre água salgada e água doce. É uma zona de água salobra. Essa água salobra é super importante. Por quê? Porque os organismos que vivem no mar normalmente são osmoconformistas. Normalmente esses bichos, eles vão deixar com que a água entre e saia de maneira conformista. Literalmente isso. Então, quando eles chegam num lugar de água salobra, eles vão desidratar. Porque eles são osmoticamente mais carregados do que os bichos que estão na água salobra. E por outro lado, os bichos da água doce, nem todos conseguem lidar com esse nível de salinidade. Se você for pegar a risófora, ela tem estruturas que fazem ela, inclusive, filtrar metal pesado. É uma coisa de louco, tá ligado? Bicho de mangue, a planta de mangue é um negócio extremamente... Bicho de mangue, planta de mangue é um negócio extremamente especializado. E isso forma desse local um bioma de extrema diversidade, porque é um bioma que fica entre dois biomas diferentes e recebe um aporte enorme de nutrientes vindo do rio e do mar. Faz sentido? Então, aqui no Brasil, o principal bioma de estuário é o mangue, faz parte da Mata Atlântica, né? E abriga uns bichos bem gostosos, tipo caranguejo. Mas mais do que isso, até algumas comunidades elas dependem do mangue para poder viver, é uma coisa muito louca. E aí, galera, a gente pode terminar falando de qual é a base biológica do mar, dos ambientes aquáticos, certo? Porque nem tudo é só bicho. Por exemplo, a maioria dos produtores são microscópicos. E aí a gente tem uma classificação muito legal para coisa microscópica que fica na coluna d'água. A gente chama de plâncton. Se esse plâncton for uma célula animal e não fizer fotossíntese, esse plâncton é chamado de zooplâncton. Se o plâncton fizer fotossíntese, ele é chamado de fitoplâncton. Agora, se a gente está falando de um sururu, por exemplo, ele é um bicho mero planctônico. Mero vem de parte. Ou seja, parte da vida dele ele foi um plâncton. Quando ele era uma pequena larvinha, um pequeno bebê, ele corria, nadava livremente por aí até achar um lugar para ele poder ficar lá paradinho pelo resto da vida e ser sedentário, entendeu? E aí a gente tem esse tipo de classificação também. Para acabar, a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com a diversidade animal. Para isso, a gente inventou uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta do Bauplan. O que é um Bauplan? Um Bauplan é um design estrutural básico de um ser vivo. Como assim, cara? É o jeitinho, é o tipão. Sabe quando você era pequeno e aparecia, quem é esse Pokémon? Sabe? Pela fotinha você já sabia quem ele era, porque cada um desses Pokémons, entre aspas, teria um Bauplan. Teria um formato que todos os Pokémons parecidos com ele, todos os bichos parecidos com ele, todos os bichos do mesmo grupo, seriam daquele jeito, certo? Então, a gente consegue representar um molusco com um Bauplan desses. E a gente pode levar isso para todos os outros grupos. Existem mais ou menos uns 30 Bauplans básicos, a gente vai acabar vendo todos eles aqui. E o mais importante agora é a gente entender que esses Bauplans, eles vão nascer de princípios e padrões emergentes. Porque toda vez que a gente vai passando uma coisa para frente, o pool gênico vai subindo, papo de evolução, e aí você vai ter bichos muito parecidos um com o outro. E essas semelhanças são agrupadas dentro de grupos naturais. E quando um padrão é novo, a gente chama ele de primário. E se um padrão veio de um grupo
anterior, de um grupo ancestral, a gente vai falar que ele é um padrão secundário, um padrão convergente, entendeu? E a partir disso, a gente vai poder analisar as diferenças, as semelhanças e as novidades, sempre relacionando um grupo ao passado. Porque a gente não pode fazer nenhum tipo de análise evolutiva, taxonômica, olhando somente para um grupo. Porque a gente não tem nada para comparar. A gente precisa de um grupo externo na nossa árvore. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E os próximos vídeos vão chegando aí o mais rápido possível, porque eu tenho que estudar, querendo ou não. E, sei lá, é aquela coisa, né? Se inscreve, pá, não sei o quê. Porque eu também quero fazer a parada direitinho. Falou.